A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Aqui é o Paulo Thiago, estou aqui para gravarmos a continuidade da nossa lição. Hoje vamos falar sobre a lição 10 e o tema é relacionando-se com a sociedade. Fica aqui, nós temos dicas preciosas para você passar em classe com os nossos jovens. Amém, professor? Nosso texto bíblico em classe está em Mateus capítulo 5, verso 13 e 16 e em 1 Pedro capítulo 2, verso 11 ao verso 15. Não esqueça de fazer a leitura com os alunos em sala. Isso é muito bom para fixação e memorização, principalmente do assunto. Nosso texto de meditação está em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32. Ele fala assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos e nem a igreja de Deus. Então aqui são três classes de pessoa. Perceba que o cristão ele não pode apenas pensar como alguém que está dentro da igreja, até porque igreja significa eclésia, né, que é tirado do meio, né, tirado para fora. Ou seja, o papel da igreja ele é fundamental no meio da sociedade. Billy Graham ele tem uma frase que é assim, ó: eu sou a Bíblia que o mundo lê. O que isso quer dizer? O que isso significa? O mundano ele não vai pegar a Bíblia para ler. O que ele vai fazer? Ele vai ver as nossas atitudes. Muitas pessoas não têm a oportunidade de ir para a igreja. O que ele vai fazer? Vai observar a vida ou a conduta do cristão. Então isso é muito importante para a gente deixar focado, memorizado na cabeça dos nossos jovens. O nosso primeiro tópico, ele vai falar sobre aqui a nossa introdução. A introdução: de que forma pode um cristão viver de uma maneira que agrade a Deus numa sociedade como a nossa, envolvida pelo pecado e pela corrupção? O que Deus espera de seus filhos neste mundo? É possível influenciar a sociedade em que vivemos ao invés de ser influenciado por ela? O que você pode fazer com seus alunos? É possível? Não é possível? Você cria um debate, tenta criar um debate saudável dentro de sala de aula. Como nós podemos agir? A gente pode usar exemplos bíblicos. Como? A Bíblia diz que José estava no Egito. Mas José, antes de morrer, ele fala assim: não esqueçam de levar os meus ossos daqui. E a gente vê o comportamento de José dentro do Egito. O que isso aqui nos mostra? Mostra que José estava no Egito, mas o Egito não estava em José. E depois, a Bíblia mostra que Deus tirou o povo do Egito. E para tirar o povo do Egito, o que Deus fez? Deus mandou 10 pragas para o Egito. E para tirar o Egito do povo, Deus mandou os 10 mandamentos. Então perceba que o povo ficou 400 anos no Egito e depois ficou 40 anos no deserto. Então 40 anos no Egito, 400 anos no Egito e 40 anos no deserto. Esses 40 anos é Deus purificando o povo do Egito, tirando as marcas do Egito. Você percebe que o povo em algum momento vai sentir saudade da comida. E agora, 40 anos é Deus dando comida para o povo. Deus está tirando. Como? Vai fazer com que o povo ande esses 40 anos e depois aplicando a lei, a palavra, para o povo entender que o Egito, o pensamento do Egito, a escravidão do Egito ficou para trás. E o crente é uma nova criatura. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Nós temos uma nova vida, uma nova consciência. Então, podemos estar no Egito? Sim. Somos do Egito? Não. O que Deus faz? Deus nos tira e nos dá a sua palavra e mostra o seu cuidado. Daniel e seus amigos estavam em Babilônia, mas eram de Babilônia? Não. Eles colocaram em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Então você pode falar isso para os jovens em sala de aula. Nós estamos aqui, estamos debaixo deste império humano, deste jugo humano. Sim, mas Jesus no capítulo 17 de João, ele vai fazer a oração sacerdotal e ele fala no versículo 17: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. No verso 17 ele fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Então o que Jesus faz? Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E o que Jesus nos pede? Que a sua palavra nos purifique. Então fale isso com um jovem em sala de aula. Estamos aqui, mas não somos daqui. Podemos transformar este mundo? Sim, é o que a Bíblia diz. Em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. É o que Paulo diz. Nós temos a mente de Cristo. Então explica isso para o jovem, conversa com ele. Nós precisamos transformar o mundo pela renovação daquilo que nós entendemos, daquilo que nós recebemos. Amém? Por quê?
Porque a pregação da palavra não é somente na nossa emoção. Não é, a presença de Deus não é apenas para nos fazer chorar, sentir arrepio. Não, a palavra de Deus é também para o nosso intelecto. A transformação vem no nosso intelecto, porque o Espírito Santo convence o homem da justiça e do juízo. Como? No nosso intelecto. Ele nos convence que somos pecadores, nós entendemos que somos pecadores, ele nos mostra que nós somos necessitados dele, e nós entendemos que somos necessitados. E agora, nós estamos no mundo, nós não podemos nos conformar. E a palavra conformar é tomar a forma de ou do lugar que nós estamos. Amém? Então o crente não pode tomar a forma do mundo. Por quê? Nós temos a forma do céu. Amém? Já entra assim. Nós temos a forma do céu. Nós precisamos transformar porque nós somos transformados. Aí já coloca um tema de pregação. Transformados para transformar. Amém? É possível? É. Por quê? Porque nós temos o auxílio do Espírito Santo. Nós temos o que o mundo não tem. Amém? Então vamos lá. O primeiro tópico fala o que é a sociedade. A sociedade é um termo definido como, no dicionário Aurélio como reunião de pessoas unidas pela origem ou pela lei. Amém? Diferente de uma assembleia, que é uma reunião de pessoas, a sociedade aqui ela une pessoas pela lei ou pela sua origem. Nós estamos numa sociedade, nós fazemos parte da sociedade como cidadão. Nós temos não só deveres, nós temos direitos, e não temos apenas direitos, nós temos deveres. Então, como um crente, eu não posso dar carteirada de crente, eu preciso me comportar como tal. Como um crente, eu preciso ser um exemplo. A Bíblia diz, em alguns textos bíblicos, lá em Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, diz assim, ó: mas vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O que isso aqui nos mostra? Nós somos referência. Aonde nós vamos, o que nós fazemos, aonde tocamos, aonde trabalhamos, estudamos. O cristão, ele é referência. Antigamente, lembra, seus jovens, que antigamente, se você chegasse num comércio e falasse assim, ó, eu sou cristão, só pela palavra, só por você dizer que é crente, isso aqui já dava uma diferença grande, profunda. Então lembra eles, né, que o cristão ele é uma referência. Romanos 12, 18 fala assim, ó, se possível, se for possível, quando estiverem em vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Deus nos chama para viver pacificamente com as pessoas, mesmo em contextos difíceis. Então o cristão ele não pode ser uma pessoa brigona, arrogante, uma pessoa que gosta de intriga. Não, o cristão tem que ser pacífico, a gente tem que moderar o nosso temperamento. Ainda que seja difícil, é necessário domar. Por quê? Porque nós vivemos no meio de uma sociedade, pessoal. E no meio de uma sociedade, o que acontece? Uma pessoa de uma religião de matriz africana, ela tem o mesmo direito, o mesmo dever que eu. Tá? Isso é sociedade. Assim como eu não quero que eles atrapalhem o meu culto ou a minha fé, eu não posso atrapalhar a fé deles. Não estou falando para não pregar, tá? Nós somos chamados para pregar. Eu estou falando dentro de um contexto de sociedade que nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres que pessoas de outras religiões. Se tem uma religião aqui, mas existem outros contextos de outras religiões, tá bom? Continuando aqui, o ponto 1 e ponto 2 é assim, ó, o subtópico 1, né, do tópico 1. O lugar em que vivemos. A sociedade pode ser definida também como o local em que vivemos, onde temos nossas relações de familiaridade e trabalho. Essa definição já é mais específica e abrange um grupo mais concentrado de relações. Ou seja, Deus criou o homem para ser político, não para ser politizado. O que é isso? Nós vivemos, nós necessitamos de um relacionamento. Deus descia no Éden para se relacionar com o homem. Era Deus quem primeiro buscava esse relacionamento. Depois que saiu do Éden, agora é o homem que vai buscar esse relacionamento com Deus. Né? A gente vê logo no começo, em Gênesis, que Enoque andou com Deus, depois Noé andou com Deus. Depois Deus chamou Abraão de meu amigo, depois Deus chamou, Deus chamou Daniel de varão muito estimado, depois Deus chamou Jó de homem justo e fiel que desvia-se do mal. Então a gente vê sempre Deus, né, trazendo essa parte do relacionamento. Mas onde esses homens estavam? Se a gente olhar para o contexto aqui de Enoque e de Noé, a Bíblia diz que era um tempo em que já a corrupção estava ali, né? Principalmente no caso de Noé.
Deus estava para destruir a terra, aí Deus olha para a terra e fala assim, opa, achei. Quem? Noé. E Noé anda comigo. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Foi assim quando Deus olhou para a Babilônia e achou Daniel. Foi assim quando Deus olhou para o pasto lá em Israel escondido e achou Davi. E a Bíblia diz assim, achei a Davi, meu servo, e com meu santo óleo ungi. Vamos lá, aí o ponto 3 diz assim, no tópico 1. Um lugar para dar testemunho. Há pessoas que desejam ver o seu ambiente de vivência transformados pelo poder do Espírito Santo ou pelo poder do Evangelho. Independente de onde estamos, é importante lembrar que Deus espera que testemunhemos do seu reino. O que é isso? O mundo espera de nós perfeição. Por quê? Porque o crente tem que ter um caráter libado, onde ele está, tá? O crente não pode errar, tá bom? Por quê? Porque se nós erramos ou se nós andamos no erro, lembra o seu jovem, quando nós precisarmos pregar, de duas uma, ou nós não vamos ter coragem de pregar porque, poxa, eu sei que eu estou no erro aqui. Ou quando nós formos falar, alguém vai falar assim, você não tem moral para falar. Imagina que chato. Então, lembra o seu jovem sobre isso, e a gente também tem que ficar esperto sobre isso, né? As pessoas estão olhando e nós carecemos de dar um bom testemunho. Continuando aqui, vamos para o ponto 2, ou tópico 2, como o discípulo deve se pautar na sociedade. O texto que nós falamos, sendo o sal. Você sabia que a base dos antibióticos, dos remédios, é o sal? O sal é usado para isso? O que o cristão é para essa sociedade doente? Remédio. E qual é o papel do sal? Temperar, dar gosto para as coisas. Então aqui, ó, Jesus quis mostrar a importância do testemunho cristão. Pessoal, o que é o testemunho? Professora, o que é o testemunho? Testemunho é aquilo que você dá acerca da sua vivência. Nós temos um testemunho que nós damos e as pessoas têm um testemunho de nós acerca daquilo que elas veem de nós. O testemunho não é somente aquilo que eu falo, o testemunho é aquilo que vem de mim. E a pergunta é, como nós devemos nos pautar ou como nós estamos nos comportando no meio dessa sociedade? Qual é o nosso testemunho? Testemunho, o que é que eu passo? O que é que estão vendo a meu respeito? Por quê? É muito fácil eu colocar roupa de crente, eu me vestir, tirar uma foto, colocar um versículo lá e ir para a igreja. Mas e o comportamento? Fora das redes sociais, quem eu sou? Ou fora do meu ambiente de trabalho, quem eu sou? Eu estou sendo sal? Estou sendo referência? Como eu estou lidando no meio da faculdade, do meu trabalho, no meu serviço? Como eu estou me comportando? Será que eu sou uma pessoa briguenta? Será que eu sou birrento? Será que eu dou testemunho? Será que se um dia alguém precisar de oração vai me procurar por causa do meu comportamento? Isso aqui os nossos alunos, os nossos jovens precisam pensar, meditar. E você, professor, é responsável de fazê-los pensar acerca do seu relacionamento, não só com Deus, mas também com a sociedade. Você precisa lembrar, professor, que o cristão ele tem um relacionamento com Deus na diagonal e na horizontal. O nosso relacionamento é com Deus e com os homens. Amém? Então nós temos que nos relacionar bem com os homens, tá bom? A Bíblia diz, no que depender de você, segue a paz com todos. Não só crente, não. Não é só dentro da igreja, é dentro da sociedade, naquele lugar que a gente vive. Até quem não gosta da gente. No que depender de nós, crente, como igreja, vamos seguir a paz com todos. Aqui tem uma observação que deve ser apresentada. Jesus disse que o sal, se o sal não salgar, ele não presta. Ou seja, se o cristão não faz o efeito do crente, ele não presta também. 2.2, sendo luz. A luz é importante em todos os sentidos. Ela foi criada por Deus quando a terra estava sem forma e vazia. Então, antes de Deus criar o sol, a Bíblia diz que a luz já está ali. Então, por quê? A luz é importante para muitas coisas. Na parábola de Lucas, no capítulo 15, a Bíblia diz que a mulher, ela vai procurar a sua dracma. A primeira coisa que ela faz é acender a candeia, acende a luz. Por quê? Porque a luz mostra o que está no lugar e o que está fora do lugar. Vai me dar uma ideia de eu estou tendo sentido, noção de onde estão as coisas. A mulher vai acender a luz por quê? Porque a luz vai dar a ela uma visão ampla do ambiente.
E o que o cristão faz na sua sociedade quando alguém chega desesperado, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir? O que o cristão é no meio da sociedade em que ele vive, no meio de pessoas que não são crentes? Ele acende a luz, ele traz uma solução. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Professor, você já parou para pensar o que isso significa? Qual é o contexto que Jesus está usando aqui? Jesus está usando um contexto de uma festa. E nessa festa estão os sacerdotes reunidos. E o sacerdote acendia uma lâmpada e eles dançavam em volta daquela lâmpada. Só que aquela lâmpada, ela iluminava somente aquele ambiente. Então, somente aquele ambiente era um ambiente de festa. Todo o resto estava escuro, apagado. O que Jesus faz? Chama os seus discípulos e fala assim, ó, tá vendo isso aí? Tá vendo essa festa? Essa festa gira em torno dessa lâmpada. Só eles dançam, só eles se alegram. É como se Jesus estivesse mostrando o ambiente, falando para eles, tá vendo? Tá tudo escuro. Só quem está ali está feliz. Aí Jesus fala assim, mas eu sou a luz do mundo. Olha a responsabilidade. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aí Jesus passa e joga essa responsabilidade para quem? Para mim e para você. Jesus fala assim, vocês são o sal, vocês são a luz. Olha a responsabilidade. O que isso mostra? Que não é somente aquele ambiente para alguns. Jesus está falando assim, eu estou espalhando lâmpadas para o mundo. O cristão é o sal para temperar, para dar gosto e sabor a este mundo. O cristão é a lâmpada que Jesus espalhou pelo mundo para iluminar, trazer clareza, a felicidade do evangelho, da salvação para todos. Amém? Então é muito importante que nós venhamos assumir o nosso papel. Lembra o seu jovem sobre isso. Você precisa assumir o seu papel na faculdade, na escola, no serviço. Por quê? Porque hoje a gente vive cercado de modismos. E o jovem, a gente sabe como que é, o adolescente, a gente sabe como que é. Eles gostam da influência. Então, se ele não está exercendo influência sobre a sociedade, ele está sendo influenciado. Então, é bom você lembrar o seu jovem nesta aula sobre relacionamento no meio da sociedade, que ele precisa influenciar através do seu bom testemunho, através do seu caráter. Como? Sendo sal, sendo luz, não se contaminando. Lembra ele, mais uma vez, que ele está no mundo, mas não pertence ao mundo. Nós estamos aqui de passagem, tem um tempo. Amém? Lembra ele acerca disso. Ponto 3 do tópico 2 diz assim, ó, demonstrando respeito pelas autoridades. A Bíblia diz que toda a autoridade ela é constituída por Deus. Pedro, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele vai falar assim, ó, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Pedro está num outro contexto aqui. Porque os homens que estão perseguindo a Pedro não estão usando a lei, tá? Não tinha uma lei específica de Roma ou dos judeus que não pudesse pregar a Cristo. Essa ordem de não pregar está vindo dos fariseus, dos escribas, dos mesmos que mataram Jesus. Eles vêm falar para Pedro e para João, ó, não quero que você pregue sobre esse Jesus. Esse contexto está lá em Atos, no capítulo 3. Se você pegar ali para ler, professor, você vai ter uma noção melhor. Pedro e João estão indo para o templo na hora da oração às 3 da tarde e eles vão lá e faz um milagre. O coxo, eles falam, eu tenho ouro, não tenho prata, mas o que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, levante e anda, e o coxo levanta e começa a dançar, aquela festa, e levanta um barulho na cidade, o povo, eita, o que é isso que está acontecendo? Peraí, negócio novo, diferente. Aí alguém fala assim, tem 2 homens lá iluminados, tem 2 lâmpadas acesas ali, tem 2 saleiros ali, e no nome de Jesus eles curou o rapaz, e todo mundo vai ver o testemunho, e é realmente. O que acontece? Dentro desse contexto vai vir uma ordem, não é para pregar mais. Aí Pedro e João vão ser presos por causa do evangelho. Aí o que eles vão fazer? Olha, a gente vai pregar sim. Por quê? Porque a gente tem que obedecer a Deus e não aos homens. Eles estão falando aqui, não é uma pregação sobre rebelião. Nós estamos debaixo de uma lei humana. E essa lei, ela rege uma sociedade. Ou seja, se um mendigo na rua roubar, ele vai ser penalizado pelo crime. Por quê? Porque é uma lei. Se eu roubar, eu vou ser penalizado também por causa do crime, porque a lei que serve para o mendigo que mora na rua também serve para mim. É só para você entender que nós estamos debaixo de uma lei que rege toda uma sociedade. Lógico, estamos debaixo da lei divina. E enquanto esta lei humana não se contrapor e não me fazer quebrar uma lei divina, eu sigo esta lei.
tá bom? Então nós estamos debaixo disso e é muito importante. Não é porque nós somos crentes que nós vamos quebrar a lei e Deus está mandando aqui, eu vou quebrar. Não, calma. Dá uma segurada, fala para o seu jovem, nós estamos debaixo de uma lei, nós precisamos obedecer essa lei. É muito bom que você deixe isso claro também, tá bom? Deus nos dá autoridade sobre as coisas do mundo, mas Deus não nos dá essa legalidade para quebrar as leis, porque nós somos crentes, nós somos os diferentes. Não, Jesus cumpriu a lei, tá bom? Jesus cumpriu os 613 preceitos, somente Jesus cumpriu. Quando foram falar lá para Jesus, olha aí, ninguém está pagando, ou foram falar para Pedro, vocês não pagam imposto? Não paga não? Jesus falou assim para Pedro, vai lá, pega o peixe, o primeiro peixe você dá a moeda. Aí foram falar para Jesus, é lícito pagar tributo a César? Jesus pegou a moeda e falou assim, o que está desenhado aí? É César, então pronto, dê a César o que é de César. Então Jesus é um exemplo a ser seguido, tá bom? E nós precisamos seguir. O termo cristão significa pequeno Cristo, amém? Então nós temos que seguir os exemplos de Jesus, demonstrando respeito pelas autoridades. É lógico, com certeza, você está lembrando de algum político aí que você não gosta, você está lembrando de um político aí que você está orando para Jesus levar ele, porque você não gosta do que ele fala, você não gosta do que ele pensa, ainda mais no contexto que a gente vive aqui de divisão política comum. Mas, se vai um conselho, não levanta esse debate em sala de aula, não é o nosso foco, tá bom? A gente pode acabar perdendo a mão. Tem professor que gosta de levar para a área do debate. Eu, particularmente, Paulo Thiago, eu não gosto. Tá? E por quê? Porque a gente vive um período sensível da política no Brasil. Tá? Um é de outro é de, um é de Paulo, outro é de Apolo. Vamos usar os dois. Eu voto no Paulo, eu voto no Apolo. Eu voto no Pedro. E aqui Paulo é melhor que Pedro, melhor que Apolo. Não, eu não acho. Então vai levantar. Não compensa. Tá bom? Então assim, Deus instituiu uma autoridade, então lá temos que obedecer dentro do limite e respeitar, porque respeito é bom, tá bom? Então vamos continuar aqui. Ponto: relacionamento profissional, o trabalho nosso de cada dia. Tem crente que é chato demais, tem crente que é insuportável no ambiente de trabalho. Ele é santo demais, ele passa uma imagem de ser inalcançável. O que isso acontece? Isso afasta as pessoas. Né? Deus não chamou o cristão para ser azedo, para ser chato, xarope, usando uma linguagem popular. Não, irmão. Nós temos que ser respeitados dentro do trabalho e respeitar também. Né? Passar aquela imagem de superioridade. Eu sou crente, eu sou diferente. Não, meu irmão. Seja nas atitudes. Né? Não existe um termo, eu usava muito antigamente. Né? Eu já sou um senhor de 33 anos, então assim, quando eu era pequeno usava mais. Do santarrão. O que é o santarrão? É uma pessoa que passa uma espiritualidade impossível dos outros alcançarem. Eu vivi uma experiência dentro do ambiente de trabalho, em que eu estava trabalhando e trabalhava numa linha de produção, e a linha era baixa, e todo mundo via todo mundo trabalhar. Inclusive o encarregado ficava na mesa sentado assim, e ele via todo mundo trabalhando. E eu falando pro rapaz, eu fui no evangelismo ontem, foi mó legal, de madrugada, aí pregando. E o outro rapaz era crente, eu também fui no congresso, não sei o que, foi legal. E nós trabalhando, fazendo hora extra no sábado. De repente eu levantei a cabeça assim, tava todo mundo meio que olhando a gente assim. Falei, nossa, tô falando muito alto. Aí veio uma moça, falou assim, vocês que são os rapazes crentes? Aí eu falei, a gente. Ela falou assim, vocês podem orar por mim? Eu tô com uma dor de cabeça que não passa por nada. Aí eu pensei, nossa, e agora, né? Eu olhei pro rapaz que estava lá, assim, vamos orar? Ele falou, vamos. A gente orou e a oração foi tomando forma, aí a gente, novo convertido, aí já começou Jesus cura, Jesus batiza, prepara e leva, aquela emoção, a oração foi tomando forma e quase que a gente soltou a rajada de língua estranha, porque nós é Assembleia Pentecostal, né, irmão? Aí, pronto, eu falei, ai meu Deus, Jesus cura ela. Quando eu parei de orar, que baixou aquela empolgação, eu olhei, a linha estava toda parada, o pessoal que estava fazendo hora extra. E o encarregado olhou para mim, terminou? Falei, terminei. Aí eu falei, ai meu Deus, agora. E eu falei, ai moça, desculpa, eu me empolguei. Ela chorando, né? Falei assim, eu não tô sentindo mais nada. Então assim, foi uma experiência que Deus me deu dentro do trabalho. Mas eu fiquei pensando, e se minha conduta fosse diferente? Não tô falando que eu sou melhor que ninguém, mas... E se minha conduta fosse diferente? Será que ela teria coragem de pedir oração para mim? Se o meu exemplo fosse outro, se a minha conduta fosse outra, ou do rapaz que estava comigo também, que é um menino de Deus, um homem de Deus hoje, mas eu fiquei pensando isso depois. Por que ela chegou? Porque alguém de certo falou, tem os meninos crentes ali na outra linha. E ela teve coragem de me pedir. Agora a pergunta que a gente faz, será que as pessoas vão ter essa facilidade de chegar em nós no ambiente de trabalho e pedir oração? Porque elas vão sentir essa paz.
E nós vamos ter coragem, por quê? É uma barreira que às vezes a gente cria, e o crente não pode criar barreira, tá bom? O crente tem que ser uma ponte e não uma parede. Então fala isso com o seu jovem. Deus chamou o crente para ser ponte, para levar para o caminho, e não para ser parede, separação. Porque a primeira coisa que vou falar é assim, se for para ser crente desse jeito, não quero ser. Que vergonha, né? Então, fala para o seu jovem dentro de sala, precisamos ter um bom relacionamento, tá bom? É claro, a gente vai conseguir conquistar todo mundo, mas a ideia também não é essa, né? Mas, de novo, no que depender de nós, seguir a paz com todos. Como? A gente precisa demonstrar a nossa fé, no que nós cremos. Viver dentro do nosso serviço quem nós somos, quem nós servimos, a quem nós adoramos. Tá bom, professor? Então você pode buscar testemunhos, né, de pessoas dentro do serviço. Abre para eles falarem, olha, você já teve experiência dentro do seu serviço, alguém já procurou você para pedir oração, alguém já pediu para você algum conselho, alguém já procurou você para desabafar, então abre para eles falarem, né? Eles vão se empolgar, às vezes a gente só quer falar e não quer ouvir, então abre para eles falar, ó, como a gente pode demonstrar fé nas nossas relações de trabalho? Você já cantou, se empolgou no serviço, começou a cantar, ou já começou a pregar? Fala para eles se abrirem, você também conta a sua experiência, talvez também você tenha uma experiência bonita que tenha passado no trabalho, e isso ajuda muito na sua lição, na sua aula, porque você vai colocar o seu aluno dentro da sala de aula com você. Às vezes a gente começa a falar e tira eles, né? Ou a gente, como professor, começa também a passar uma espiritualidade inalcançável para ele. Ele está olhando a gente falar, ensinar, ele vai pensar assim, eu não consigo alcançar isso aí, não dá para mim. E não é assim, né, professor? A gente tem que facilitar para eles também, para que eles possam entender o contexto que eles estão vivendo. Vamos lá para a conclusão. Por mais que a nossa sociedade esteja distante de Deus e carente dele, podemos ser pessoas que irão influenciar o ambiente em que vivemos para a glória de Deus. Os desafios são grandes, mas com a ajuda do Espírito Santo veremos Deus agindo por nosso testemunho e recebendo a glória pelas nossas obras. Então, olha aqui como que termina essa lição. A sociedade está enferma, está carente. Você pode falar isso para os jovens. Tudo que eles precisam é tudo que nós temos. O que o mundo precisa é o que nós temos. Jesus falou assim, Pai, eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo num contexto espiritual, né? As potestades malignas, os espíritos malignos que influenciam as pessoas e as afastam de Deus. Então o mundo, o sistema mundano, diabólico odeia a igreja. Nós estamos aqui como pedra de tropeço para o inimigo. Mas quando nós começamos a pregar, as pessoas veem em nós uma felicidade que é o Espírito Santo quem dá. Que é o Espírito Santo quem proporciona, que é Cristo que habita em nós, que nos dá. Eles vão querer saber que felicidade é essa. Você ganha pouco como eu, você tem lutas como eu, e você está sorrindo no meio da adversidade, e você pode falar, porque Deus está na minha vida. Que Deus é esse? Vai querer saber? Vai levantar uma curiosidade. Que Jesus é esse que transforma? Quem é o Espírito Santo que habita no crente? Como assim ele vai me dar paz? Como assim ele vai estar comigo todos os dias? Entende? Então, o mundo precisa ouvir. E às vezes Deus coloca pessoas, professor, fala isso para os seus alunos, do nosso lado, dentro do nosso trabalho, dentro do escritório. E essas pessoas estão carentes de Deus. E às vezes ela sente o vazio e ela não sabe expressar o porquê desse vazio, de onde está vindo essa tristeza. Às vezes ela vai falar, poxa, eu tenho faculdade, eu tenho pós, eu tenho graduação, eu tenho MBA, e mesmo assim há uma falta, há algo em mim que não está completo. Então, talvez os seus alunos em sala vão estar passando por isso. Você fala para ele, e essa é a hora de pregar. Essa é a hora de lançar Jesus na vida das pessoas, e elas vão entender, poxa vida, eu quero ser como este jovem, eu quero ser como esta jovem, eu quero ser como este professor, eu quero ter essa paz, essa alegria que ele tem, que ela tem. Mas agora pensa a gente dentro de um ambiente desse, nós que éramos para ser os diferentes, somos os conturbados. Não dá. Tá bom, professor? Então explica isso para o seu aluno. Precisamos influenciar, por quê? Porque se for bom, a glória é de Deus. As pessoas vão falar, eu quero conhecer esse Deus, eu quero conhecer esse Jesus. E se for ruim, para ser crente assim, quero não. Então perceba que a honra é para Deus, mas e se for a desonra? As pessoas vão falar assim, não, crente assim eu não quero não, nessa igreja eu não vou não. Se for só por causa da igreja ainda, tranquilo, mas e se eu não quiser ir para a igreja mais nenhuma, tá bom? Então,
que o Espírito Santo te guie nesta aula. É só uma pincelada, né? Só uns pontos aqui que a gente está falando. Você tem o papel, professor, de pesquisar, de ir mais a fundo, de trazer mais informações, né? Para enriquecer ainda mais a sua sala. Anote versículos extras, coloque textos, testemunhos, busque os historiadores, os pais da igreja, o que eles faziam, como eles viviam, como aconteceu os avivamentos. Teve avivamento que começou em fábricas. Então, assim, ambiente de trabalho, você pode colocar isso em sala de aula também. E Deus vai abençoar. Amém? Não esqueça de se inscrever, de curtir este vídeo e de compartilhar. E Deus abençoe a sua aula. Fiquem com Deus e até a próxima.